Fala pessoal, mais um vídeo de notícias comentadas e dessa vez o mês de fevereiro. Eu não tenho nenhum comentário para fazer a respeito desse mês, além de dizer que foi um mês bem agitado e também não estou com muita vontade de ficar enrolando na introdução, então vamos direto para as notícias. Em primeiro lugar, eu queria dizer a vocês que eu tenho consciência de que esse formato do vídeo de notícias sendo publicado no final do mês, ele tem um problema que é você noticiar coisas que já passaram faz tempo. Por exemplo, essa primeira notícia que eu vou dar é uma notícia que eu acho que saiu no início do mês de fevereiro e todo mundo já tá careca de saber sobre ela. Mas por enquanto o formato que eu vou fazer é esse. Eu tô pensando realmente se eu ainda vou manter esse formato, se isso tem alguma relevância, ou se eu vou pegar e mudar, fazer notícias separadas. Mas eu vou deixar isso para depois. E por enquanto eu vou começar com essa notícia que todo mundo já tá sabendo mesmo, que é o do cancelamento da coleção Histórica Marvel. A coleção Histórica Marvel ela foi iniciada em 2012. A primeira série que foi publicada foi a do Thor, depois veio o Homem de Ferro, Capitão América e os Vingadores. Depois, como ela foi muito bem recebida e fez sucesso, a Panini acabou trazendo mais. Veio o Homem-Aranha, Paladinos Marvel, X-Men, Quarteto Fantástico, Incrível Hulk, Mestre do Kung Fu e Wolverine. E também outras caixas avulsas que não eram necessariamente sobre um personagem ou equipe, que traziam sagas como Guerras Secretas, Super Vilões Unidos e Torneio de Campeões. Eu não sei se essa Super Vilões é necessariamente uma saga, eu acho que não. Deve ser só tipo histórias aleatórias em que os vilões estão como protagonistas, mas fica aí a nota. Logicamente, quando a Panini divulgou essa informação no Facebook, porque a Panini é uma editora covarde, ela não sabe se comunicar com o leitor. Ela tem vários canais de comunicação, mas ela só sabe colocar notinhas e responder indiretamente através de alguma pergunta de alguém que posta lá no Facebook dela. Não adianta você ir em lugar nenhum, porque o único lugar onde você vai coletar alguma informação séria sobre a Panini é no próprio Facebook dela. E logicamente todo mundo ficou puto com essa história da Panini cancelar essa coleção, porque todo mundo sabe que era uma coleção ótima, que trazia um melhor custo-benefício. Eram só histórias clássicas e boas da Marvel. E para exemplificar a reação que o pessoal teve, eu vou ler aqui um print, ou alguns prints que foram colocados lá no site O Vício, que é de onde eu tirei a maioria das informações para esse vídeo, e também tem outras fontes, mas tem esses prints aqui do pessoal da Panini, e um deles começa assim, respondendo a um tal de Ulisses Andrigo. Eles dizem: Ulisses, pedimos um pouco de paciência, por favor. Recebemos muitas mensagens diariamente e quando precisamos confirmar informações, como no seu caso, é natural que demore mais mesmo. São centenas de mensagens diárias com vários tipos de requisições para respondermos. Sobre as coleções históricas, o formato como um todo foi descontinuado. Ainda serão publicados clássicos, mas o formato será reformulado. Por reformulado, entenda-se, eles vão aumentar o preço e colocar luxo. Então continua. Ainda não temos planos para continuar os encadenados dos X-Men, mas isso também é devido ao grande número de títulos mutantes que teremos esse ano. E sobre a Gavião, esperemos dar boas notícias sobre essa HQ logo. Daí tem outro print de uma postagem do tal Ulisses, que diz assim: como assim vocês vão cancelar as coleções históricas Marvel? E quem comprou esperando as continuações, como fica? Poxa, era o melhor formato e preço. Compro muita coisa, tanto mensal quanto os encadernados, e caso vocês realmente cancelem,
essas séries, a chance de eu parar de comprar tudo e partir pros encadernados importados é grande. Nesse comentário aqui eu acho que esse tal Ulisses falou um pouco de besteira, porque a Panini tá cagando e andando se você vai correr pros encadernados. Não adianta você vir com essa chantagemzinha besta de dizer, olha, eu vou parar de comprar os quadrinhos de vocês. Só que tem um monte de leitor gado, babaca, que tá lá enchendo os cofres da Panini de dinheiro, então não vai fazer diferença nenhuma. Eu já vejo esse tipo de coisa, na verdade, desde a época que a Abril respondia de uma maneira irônica ou fazendo piadinha, sendo arrogante nas publicações das revistas dela antigamente, nas sessões de carta. E não adianta ficar com esse tipo de coisa. A Panini vem sendo xingada, esculhambada de todas as formas, criticada, cobrada há muito tempo. Eu disse isso desde 2017. Já fazem mais de 3 anos e a Panini continua nessa. Então esse cara achava o quê? Que esse tipo de coisa vai intimidar a Panini. Então, como último print aparece: oi Ulisses, tudo bem? Sempre com aquela educaçãozinha falsa, sempre com aquela técnicazinha de trate os outros com um tipo de etiqueta formal, quando na verdade a Panini tá pouco se fudendo pro leitor. Oi Ulisses, tudo bem? Tivemos que descontinuar o formato por questões internacionais mesmo, fora do nosso alcance. Essa é nova, viu? Depois deles disserem que o preço do papel na China, que a economia, que o dólar, os extraterrestres estão influenciando no preço das revistas, agora eles vieram com essas questões internacionais. Se existem questões internacionais influenciando no preço, por que a Panini não vem detalhar que tais questões internacionais são essas? Por que eles vêm com esse papinho furado? Isso é só um termo vazio, imbecil, que não significa nada. Questões internacionais. Aí o cara vai botar a mão na cabeça e vai dizer, porra, é mesmo. As questões internacionais estão fazendo com que eu pague caro. E eu pensando esse tempo todo que era por causa da política da Panini. A Panini que vá a merda. E depois ela continua, os clássicos ainda vêm, mas em outro formato. Como eu já disse, naquele formato. O formato tijolão, custando 90, cento e poucos reais. Então, quando a Panini faz essa coisa de cancelar a coleção histórica Marvel, ela tá mandando um recado. É como se ela estivesse chegando pro leitor e dizendo, sabe aquela merda que a gente fez com as mensais, de colocar luxo nelas, de capa cartão de papel couché que ninguém pediu? Sabe essa palhaçada toda de ficar elitizando e colocando preço caro em tudo, fazendo caixa especial, como aquela da guerra, eu não tô lembrado o nome agora, mas é aquela do Thanos, da Guerra Infinita, e todas as outras coisas que a gente fez. A gente tá pouco se lixando pra você. A gente tá mandando um recado pra você, que é o seguinte: desista de pagar barato comprando quadrinhos da Panini. A gente vai continuar ferrando você de todos os jeitos que a gente puder imaginar. E desista, perca as esperanças de pagar barato com a Panini, porque o último suspiro, a última coleçãozinha que as pessoas podiam se apegar para pagar barato, a gente vai cortar, vai passar a tesoura e você vai ficar com cara de babaca aí. É claro que ainda tem alguns quadrinhos da Panini que são baratos. Por exemplo, a Panini tá lançando muitos encadernados de X-Men para adiantar a cronologia e encostar logo na fase do Jonathan Hickman. Mas a maioria absoluta, quando você chega numa situação em que o patamar do preço das mensais tá tudo em 9,90, 10,90, 11 e alguma coisa, é porque tá tudo ferrado mesmo, e a editora tá dizendo pra você com todas as letras: desista, você não vai mais pagar barato. Então essa coisa toda de acabar com a coleção histórica Marvel, nem se impressionem com isso, nem se irritem, nem fiquem se incomodando nem nada. Isso é só mais um prego na tampa do caixão que
que a Panini tá fazendo com os leitores aqui. A próxima notícia é que o autor do quadrinho, do mangá, na verdade, é a mesma coisa, mas tem que chamar de mangá, My Hero Academia, ele teve que se desculpar por causa de um nome que ele colocou num personagem do quadrinho dele. O nome do autor é Kohei Horikoshi, ou Horikoshi, sei lá como é que se pronuncia. E no capítulo 259 dessa revista My Hero Academia, ele apresentou um personagem chamado Dr. Daruma Ujiko. Na verdade, ele não estava apresentando pela primeira vez, ele estava revelando o nome original do personagem, que é Shiga Maruta. Esse Maruta, pelo que informaram, é um termo usado pelos japoneses para as pessoas que eram vítimas de experimentos feitos no país durante a Segunda Guerra Mundial. Daí, como esse mangá é publicado na China, ele foi proibido lá. E é aquela coisa, o Japão é um dos poucos países que ainda não foi afetado por essa onda de mimimi, de politicamente correto, de ficar sendo policiado. Então eu acho ridículo que um autor venha se desculpar por colocar um nome num personagem só porque o personagem, mesmo ele sendo um cientista, o que relaciona com a ideia com os cientistas que fazem experiências, e ele coloca esse termo Maruta, que era relacionado aos cientistas que faziam experiências durante a época do nazismo. O que é que isso tem a ver com a situação atual? Só porque o cara coloca o nome de um personagem desse jeito, isso necessariamente está ofendendo ou ferindo alguém. É a mesma coisa que, por exemplo, um cineasta vai fazer um filme sobre Hitler e alguém se incomoda dizendo: ah, mas Hitler matou milhões de pessoas. Sim, ele matou, mas isso não vai acontecer por causa de um filme, não. É ridículo você ver os autores pedindo desculpa por não fazer nada de errado e ficar retrocedendo diante desse tipo de gente escrota que fica policiando o trabalho dos artistas como se eles estivessem fazendo alguma coisa errada e apontando o que é errado sem ter nada demais. Você colocar o nome de um personagem, fazer uma citação, não provoca mal a ninguém. Se for assim, a gente faz o seguinte: vamos banir todos os filmes, todas as séries e quadrinhos e jogos que faz menção a qualquer coisa, que é o que eu acho exatamente que essa cambada de palhaços que ficam atacando os outros com cobrança, com militância politicamente correta fazem. Eles querem tirar a liberdade dos outros, e vez ou outra você vê um artista ou uma empresa recuando. Eles deviam dizer: olha, eu tô com a razão porque eu não fiz nada demais, eu não vou recuar e nem vou tirar o nome coisa nenhuma, e se você se sentir incomodado, problema seu, você que se dane. A gente tá falando de um país escroto, nojento, feito a China, que tem um regime que maltrata, que assassina o próprio povo da China, querendo pagar de moralista, de querer dizer o que é certo e o que é errado para os outros. E tomara que esse tipo de coisa realmente não avance dentro do Japão, porque já existem muitos países aí que se renderam a essa reclamação, a esse barulho que essa turminha faz. E cada vez que a gente tiver menos disso, vai ser melhor. Quanto menos a pessoa tiver essa perseguição irritante desses grupinhos aí, melhor fica a situação. Uma notícia sobre o Batman agora é que apresentaram um personagem novo que foi criado pelo escritor James Tynion IV, que eu acho que é um bom escritor. Na verdade, o que ele está fazendo é introduzir um tipo de retcon, porque esse novo personagem que vai se chamar The Designer, eu acho que eles vão traduzir isso literalmente quando esse personagem chegar aqui no Brasil. Ele, segundo a notícia do site O Vício, ele estipulou que esse inimigo havia feito um acordo com a Mulher Gato, Pinguim, Charada e Coringa para se livrar do Batman há muitos anos atrás, quando ele apenas estava começando sua carreira como um combatente do crime. Quer dizer, é realmente uma retcon. Ele está dizendo que o personagem já estava lá e já conhecia outros inimigos do Batman, mesmo antes de ele ser apresentado agora.
Eu confesso a vocês que eu não sou lá muito fã de retcons, mas quando os caras colocam isso de uma forma que fica leve, sem mexer muito na cronologia, eu não vejo tanto problema assim. Mas esse vilão, ele foi traído por essa parceria que ele fez com os outros vilões do Batman. Quer dizer, não sei se ele falou isso metaforicamente ou se ele foi realmente esfaqueado pelas costas. Mas o visual do personagem é interessante porque foge do padrão dos vilões do Batman. E eles não falaram muito a respeito das características dele, porque todo vilão do Batman tem uma característica única, tem um jeito de pensar, de agir, e tem planos e métodos diferentes de cada um deles um pro outro. E esse personagem até agora não foi mostrado nada do método, do jeito como ele age, mas isso deve acontecer, lógico, nas primeiras histórias dele. Eu acho muito interessante quando eles criam personagens novos, porque hoje em dia parece que também por causa da política das editoras que não querem pagar royalties direito para os criadores. Se você criar um personagem, você vai criar só para a empresa ter direito sobre ele e ela vai comercializar, vai lucrar milhões em cima dele. Por exemplo, se fizer filmes do personagem, ela vai ganhar, e o cara não vai ganhar um centavo por ter criado o personagem. Por isso mesmo que vários escritores e desenhistas não querem saber de criar nada. Mas o James Tynion e o desenhista, eu não sei quem foi exatamente que contribuiu para a criação do personagem, eles resolveram criar esse personagem aí novo e ele parece interessante. Vamos ver se ele é realmente bom, se ele vai contribuir. Essa notícia agora envolve o Rob Liefeld, aquele cara que todo mundo conhece, né? Rob Liefeld, o vigarista, Rob Liefeld, o picareta, Rob Liefeld, o canastrão, o falastrão que todo mundo conhece e detesta. Nem tanta gente detesta ele assim, eu tô falando mais em tom de brincadeira mesmo, porque esse cara é um bosta. Mas às vezes dá pra dar risada com ele. E por incrível que pareça, nessa notícia, ele tá com a razão, milagrosamente. Podem soltar fogos de artifício agora, porque pela primeira vez na história o Rob Liefeld tem razão sobre alguma coisa. É que recentemente, numa história do Capitão América, a Marvel creditou a criação do Capitão ao Stan Lee e ao Jack Kirby, sendo que quem criou o Capitão foi o Jack Kirby junto com o Joe Simon e não o Stan Lee. Daí o Liefeld todo pimpão lá chegou nos comentários de alguma rede social e colocou: "Ei Marvel, eu garanto que Stan Lee não criou o Capitão América, isso é horrível e é fazer pouco caso de Joe Simon e sua família, consertem." E depois ele envolveu até o Bob Iger, ou Iger, sei lá como é que se pronuncia também. Ei Bob Iger, esta é uma grave violação de decoro da Marvel. O Capitão América foi criado por Joe Simon e Jack Kirby. Stan não teve nada a ver com isso. Isso é terrível. Arrume uma equipe com conhecimento e que tenha respeito pelos criadores que construíram sua fundação. Apesar do Rob Liefeld estar certo, a gente tem que considerar que isso não foi um erro grave da Marvel. Você deve imaginar que pelo volume de quadrinhos que a Marvel publica, você ficar colocando os créditos de cada criador, mesmo que a maioria deles tenha sido criado por Jack Kirby e Stan Lee, é uma coisa que eles têm que fazer centenas de vezes durante o ano. E qual é o problema de você errar, cometer um errinho e acabar acreditando um personagem a um artista errado? Isso vai acontecer porque até por questão de erro de impressão. Não foi algo tão grotesco assim, nem é nada para fazer estardalhaço em cima disso. Só que como o Rob Liefeld adora polemizar, como ele adora se meter em questões e ficar criticando, volta e meia ele tá metendo pau em Alan Moore, falando de coisas da Marvel, de qualquer outra editora, comentando, e parece que ele faz isso sempre para tentar ficar em evidência, para tentar aparecer. Ele já tá conhecido como aquele cara que vive a metralhadora giratória, sempre falando merda
nas redes sociais, como vários outros artistas fazem também, feito o Mark Waid. Mas ele já é conhecido e por ele ser um canastrão, realmente as pessoas não dão tanta moral assim pra ele, com razão. Pra variar, uma notícia muito boa nesse vídeo de notícias e comentários que eu faço, que é uma desgraceira só. A única coisa que eu faço é reclamar e xingar. Mas a série Batman, a série animada, vai ganhar uma continuação dos quadrinhos. Essa série ela foi criada em 1992 por Bruce Timm e também contou com a participação de Alan Burnett, Eric Radomski e Paul Dini, que é aquele autor que tem muita experiência em trabalhar com Batman. Apesar de que eu sempre digo a vocês que essa coisa de ficar tentando medir qualidade de quadrinhos por premiação é uma coisa besta, mas essa série foi muito premiada e dessa vez o Bruce Timm falou que, diferente da série original, eles vão dar mais destaque a personagens como Jason Todd, o Capuz Vermelho e também o Azrael e o Exterminador, que não apareceram, eu acho que não apareceram ou nada, ou apareceram um pouco na série do desenho animado, e que ele vai, entre aspas, corrigir um pouco essa falta, dar mais destaque aos personagens. Para os desenhos da revista eles escolheram o Ty Templeton, que eu acho que é um excelente desenhista. Eu já gostava do traço dele. Tem uma revista bem antiga da Liga da Justiça que ele desenhou, aquela mesmo da fase engraçada do J.M. Demetrius e do Keith Giffen, que é um desenho bem interessante, e ele sabe variar também no estilo dele, fazendo um traço mais caricato que o cartunesco, que é típico dos desenhos, e também um traço mais sério quando ele vai quando ele vai desenhar histórias em quadrinhos também. No caso, como vocês estão vendo aí nas imagens, o traço dele tá mais puxado para quadrinhos mesmo, não é uma coisa tipo uma adaptação estética do quadrinho, como quando eles quadrinizaram as histórias da série, que foi lançada pela Abril aqui. É uma continuação feita para quadrinhos e no próprio estilo desse meio, dessa mídia. E para variar, outra notícia relacionada a um Batman, calma que ainda tem mais notícia dele nesse vídeo. É o escritor James Tynion, ele de novo, e o Gillen March e Tomeu Morey, não sei se necessariamente eles foram os criadores, fizeram uma personagem nova para uma fase do Coringa que é chamada Guerra do Coringa. Eu não sei se vocês perceberam, mas a DC tá com a mania de ficar botando o nome de guerra de sei lá quem, guerra de fulano de tal, como fizeram Guerra de Darkseid. E o nome dessa personagem nova é Punchline. Eu não sei como é que eles vão traduzir isso, mas ela parece uma personagem oriental. Eu até que gostei do visual dela, eu achei ela bonita. E é interessante porque eles estão dizendo que essa personagem, ela não só foi feita para tomar o lugar da Arlequina, como também eles sugerindo que ela pode ser a nova namorada do Coringa, o que pode ser que resolva essa coisa de quebrar esse relacionamento da Arlequina com o Coringa. A Arlequina já encheu o saco, já não aguento mais ver essa personagem em lugar nenhum, e quanto mais chata ela fica, mais eles ficam colocando ela em tudo que é revista e desenho, e tem um filme agora e fica um pé no saco. Ela virou praticamente o Deadpool da DC, é uma personagem irritante que a editora fica enfiando pela goela de todo mundo, mas ela é insuportável. E tomara que essa personagem nova aí ela venha pra se confirmar, pra dar certo, e que ela dê tão certo que ninguém sinta mais falta da mala sem alça da Arlequina. Até porque ela tem características, e eu não sei de verdade quais as habilidades dela, porque eles não falaram ainda, e como é o jeito dela lutar, como é o jeito dela colaborar com o Coringa. Mas eu acho que vai ser uma personagem mais interessante do que a Arlequina, porque
Pra começo de conversa, ela não tem aquela coisa de ser a maluquinha, de não ter padrão de comportamento e ser imprevisível. Ela deve fazer mais o tipo fêmea fatal, coisa assim. E ser tipo uma ninja, ser uma personagem mais de combate, pra ficar na linha de frente do Coringa como se fosse uma espécie de segurança dele. E quer dizer, eu tô supondo isso, mas como eu não conheço a personagem, eu vou ter que esperar pra ver qual é a dela. Mas tomara que dê certo e que essa personagem faça mais sucesso até do que a Arlequina. Até porque de Arlequina, pelo menos eu já tô até o pescoço dela. Então é esperar. A próxima notícia também é uma notícia sobre o Batman. É que o Tom King, durante a série Batman Catwoman, ele revelou que a Mulher Gato tá grávida do Batman. Essa notícia, como vocês podem perceber, é autoexplicativa. E já a essa altura já deve ter um monte de gente tirando sarro disso. E eu até posso fazer uma brincadeira perguntando para vocês o seguinte: o que é que nasce do cruzamento de um gato com um morcego? Ou vai nascer um gato com asas de morcego? Ou vai nascer um morcego que ao invés de beber sangue bebe leite? Ou alguma coisa ridícula desse tipo. Mas aí é que eu quero ver se o pessoal vai continuar contando piadinhas a respeito do Batman. Porque na verdade o Batman sempre foi aquele tipo de personagem que teve vários pares românticos. Ele começou com uma personagem chamada Julie Madison lá no início mesmo, depois veio uma mulher chamada Linda Page, depois teve a Thalia, a Vicky Vale e agora a Mulher Gato, sendo que a Vicky Vale ela apareceu naqueles filmes do Tim Burton. Acho que foi a Kim Basinger que fez o papel dela. E também não é a primeira vez que o Batman tem um filho com uma dessas personagens, que ele já teve um filho com a Thalia, que foi o Damian. E agora de novo o Batman tá aí, vai ser pai de novo. Uma coisa que eu fiquei curioso, não pelo fato em si dela ter aparecido grávida, mas porque eu não li a fase do Tom King inteira, eu li só o primeiro arco. E por aquela história de que o casamento da Mulher Gato com o Batman deu errado, eu fiquei pensando que eles iam se separar e que os personagens não iam aparecer junto, mas isso só se deve pelo fato de que eu não li as histórias mesmo. Então a parte da surpresa que me pegou mesmo foi pelo fato de eles ainda estarem juntos mesmo, o tal do casamento tendo fracassado. Mas fica aí essa notícia curiosa. O Tom King, quando ele entrou no Batman, realmente ele estava empenhado em mudar esse personagem, independente de você gostar ou não da fase dele. Ele fez um monte de mudanças e é claro, isso se deve ao fato que deram carta branca a ele para ele fazer isso. E eu vou fazer uma aposta aqui com vocês, que é o seguinte: talvez, eu acho que o próximo filho do Bruce Wayne vai ser na verdade uma menina. Eu aposto que eles vão fazer isso. E possivelmente eles podem até, como um tipo de menção, colocar o nome daquela Robin de Cavaleiro das Trevas nele. Pode ser que isso aconteça, é só uma suposição que eu tô fazendo aqui, mas eu tenho essa ideia de que talvez a personagem que venha a nascer agora seja uma menina, até porque o Batman já teve um filho antes, então não ia ser nada improvável se eles mudassem dessa vez. Essa notícia aqui você já deve estar sabendo também, e não é sobre a DC ou nenhum personagem da DC, é que a série Marvels vai ganhar uma série derivada roteirizada pelo Kurt Busiek. Ela vai se chamar The Marvels e, segundo o pessoal que anunciou, ela se trata do conceito mais ambicioso já criado no universo Marvel. Ela vai ter os desenhos de esse artista aí, ou essa artista que tem um nome bem esquisito, Ray Sinar. Ele vai fazer as ilustrações do ela, enquanto o Alex Ross vai cuidar das capas. E sobre isso, o co-criador Kurt Busiek declarou:
The Marvels é uma série em quadrinhos que permitirá total liberdade aos roteiristas. Você poderá ir para onde quiser, quando quiser, e utilizar qualquer personagem. Se trata de um conceito e nele teremos todos os heróis e vilões envolvidos, e não apenas os mais populares, como vários menos conhecidos e obscuros. Não estamos limitados a um período de tempo, você irá ver histórias no presente, passado ou até no futuro. Eu não sei se vai ter a colaboração de mais artistas, mas por essa ilustração aí você pode ver que o nível de qualidade tá bom. Essa ilustração em preto e branco. A capa de Alex Ross não tem nem o que comentar. A capa tá excelente. E é aquela coisa, Marvels é uma das melhores coisas que já foram feitas na editora. Ela é muito boa, e se você tem a equipe original de volta, mesmo que o Alex Ross fique fazendo só as capas, eu acho que ele vai colaborar com ideias ali. Se tiver outros artistas, tomara que eles mantenham um nível, porque aquela série Terra X que o Alex Ross fez em parceria com outro artista, eu não gostava do traço dele. Eu acho que tem que ser um traço mais puxado para aquela era da Marvel dos anos 60 mesmo, tipo o John Romita Sr., entre outros desenhistas, o John Buscema. E não tem muito o que se falar sobre isso, no mais é aguardar mesmo, mas é uma ótima notícia. E eu acho que, como eu já falei antes, apesar de que a Marvel mantém algumas ideias ali que continuam propiciando revistas ruins e algumas mudanças idiotas, algumas coisas mal pensadas dentro da Marvel, mas sob a administração do tal Cebulski, eu acho que a Marvel está se recuperando aos poucos. A gente vê que os X-Men estão indo bem. O Hulk está numa fase que já vem desde o ano passado, que está muito boa também. E as coisas estão se ajeitando aos poucos. Até teve aquele retorno do Chris Claremont com os Novos Mutantes, e o Bill Sienkiewicz estava envolvido também. E aos poucos as coisas vão melhorando. A Marvel está elevando mais o nível de qualidade das histórias dela, que estava muito ruim. E tomara mesmo que as coisas se mantenham assim. E essa notícia que eu vou dar agora é uma notícia muito esperada. É uma notícia, essa aí eu considero a melhor notícia do mês. É a de que o Dan Didio saiu da DC Comics. Ele não é mais um editor lá da redação. Ele começou, na verdade, como vice-presidente sênior, editor executivo, em outubro de 2002, e ficou nesse cargo até janeiro de 2010. A partir de 2010 ele virou vice-presidente editorial, e ele trabalhou muito em coedições com o Jim Lee, e permaneceu até agora, em fevereiro de 2020. Do mesmo jeito que o Axel Alonso, eu não gostava dele como editor-chefe da Marvel, ou seja lá que cargo ele ocupa, porque eles estão sempre mudando a porcaria do nome o tempo inteiro. Fica difícil até de saber. Do mesmo jeito que ele, eu não gostava do Dan Didio. Não gosto até agora. Ele foi responsável pelos Novos 52, o DC Renascimento. Essa coisa eles listaram até o Doomsday Clock. Eu não sei das histórias secundárias, mas a série principal, se ela tem mérito e tem qualidade, ela se deve ao Geoff Johns e não ao Dan Didio, é claro, porque foi ele que escreveu. Mas eu não gosto desse cara. Ele é aquele tipo de editor yes man, que é aquele cara que é um termo em inglês para aquele cara que concorda com tudo que a chefia manda. Um típico babão puxa-saco. E a DC passou por momentos péssimos durante a gestão desse cara, incluindo, na verdade eu listo como o pior de todos, a queda da Vertigo. Você pode ter certeza que esse cara teve responsabilidade nisso, apesar de quem gerou isso tudo de verdade foi aquela Diane Nelson. E a gente também sabe que se acontece coisas ruins dentro de uma editora, não é só por causa do editor. Tem muita gente que vai dizer, mas não é culpa dele porque ele recebe ordens de cima. Eu sei disso, só que o cara tem poder para decidir lá dentro, e muitas vezes ele faz merda por causa das próprias ideias dele.
dentro daquele campo de autonomia que ele tem como editor executivo ou vice-presidente sênior, seja lá que outro cargo ele tem ocupado. Então não tem como desculpar esse cara. Eu acho que ele já vai tarde mesmo. E tomara que o próximo editor que venha a trabalhar na DC, se isso acontecer mesmo, por causa desses rumores aí de que, apesar que são só rumores e ninguém tem que levar isso a sério, eu não vou estar aqui dando destaque a uma coisa que não é uma notícia de verdade, mas tem um pessoal aí falando que a DC tá fraca de vendas e que isso pode provocar a terceirização da produção dos quadrinhos dela. Mas eu nunca gostei do Dan Didio, e se a outra pessoa vier para trabalhar no lugar dele, tomara que seja um cara que tenha mais pulso firme, porque esse Dan Didio é um bunda mole. Nunca concordei com as decisões dele dentro da editora e tomara que ele nunca chegue a ocupar outro cargo de novo dentro da DC. E para a próxima notícia eu vou fazer um comentário rápido aqui que é sobre a própria ideia de noticiar, porque eu vou falar de lançamentos. Eu tenho pensado a respeito disso nos últimos vídeos que eu tenho feito, de que eu não devo ficar falando sobre lançamentos de quadrinhos nos vídeos de notícia, porque isso só está prestando uma espécie de serviço para a editora. Mesmo que eu pegue um quadrinho para falar mal e dizer pegaram uma história do Batman e lançaram na linha Noir por um preço astronômico, de um jeito ou de outro eu estou acabando de promover, de um jeito ou de outro eu tô mostrando aquilo, tô exibindo para as pessoas e gerando curiosidade. Então eu vou ter a tendência daqui para frente a não fazer isso. E na verdade o quadrinho que eu vou falar agora, apesar de que eu não quero promover, mas eu vou falar sobre isso como um tipo de exemplo de como as editoras usam de estratégia para tentar alavancar vendas de um quadrinho em cima do nome do autor. É que o pessoal da Pipoca e Nanquim tá lançando o quadrinho Maxwell, o Gato Mágico, que é uma coletânea de tiras desse personagem que é um gato, história de personagens antropomórficos, feita pelo Alan Moore. Ela vai ter 132 páginas, capa duras, custando R$ 59,90. São tiras de jornais que ele fez para um jornalzinho lá local de Northampton, possivelmente, que foram publicadas do final da década de 70 até o início dos anos 80. E o comentário que eu quero fazer em cima disso não tem nada a ver com o lançamento. Eu não tenho interesse de comprar esse quadrinho e nem quero promover, apesar de que eu tô falando o nome dele, mostrando imagens. É que eu já falei sobre isso no comentário de um vídeo que eu vi tratando desse quadrinho, que as editoras não têm mais o que publicar a respeito do Alan Moore, não tem mais nada dentro da bibliografia deles para lançar que seja interessante de verdade, e o que elas estão fazendo agora é fuçando dentro dos quadrinhos que ele escreveu, alguma coisa obscura, esquisita que ele tenha publicado para tentar lucrar em cima disso. É o que acontece no caso desse quadrinho Maxwell, o Gato Mágico. Os caras não tem mais nada para lançar sobre Alan Moore, simplesmente esgotou, terminou aquela série de Providence, que é aquela cidade onde o Lovecraft viveu, que é relativa ao próprio escritor, e ficou essa escassez, não tem mais nada para publicar e eles estão forçando a barra. Você pode reparar que toda vez que eles publicam alguma coisa de Alan Moore feito aquele um pequeno assassinato, eles tacam uma fonte gigante em negrito de Alan Moore parecendo um outdoor na capa da revista, só para atrair, só para dizer, nossa, se é de Alan Moore então deve ser muito boa essa revista. Mas aquela revista é fraca. Eu já vi vários reviews e o pessoal sempre diz que ela é lenta, que ela é morosa, que ela conta a história de um cara, um protagonista que não tem graça nenhuma. Porque é aquela coisa, só porque é uma história de Alan Moore é obrigado a ser boa, é obrigado a ser alguma coisa que vale a pena o espaço na sua estante. É claro que não. E tem muita coisa ainda que não foi publicada do Alan Moore que se encaixa nessa categoria, que são coisas mais fracas, menos conhecidas dele,
e que são vendidas a peso de ouro, como se só porque foi o Alan Moore que botou as mãos mágicas dele lá, os dedos de Midas dele para escrever, é porque aquilo ali é a melhor coisa do mundo. E não é. E no caso, os caras do Pipoca Nankin estão fazendo isso, estão tentando lucrar em cima do nome do autor, sendo que a história não se justifica. Você vai pegar mesmo e dar R$ 59,90 numa porcaria de uma revista com página em preto e branco cheia de tirinha de jornal, sabe? Pelo amor de Deus. E daí o cara vai dizer, não, mas eu vou comprar por 41 e pouco no desconto da Amazon. Nem assim vale. Até porque tem quadrinhos que você não tem interesse nenhum. Por exemplo, tem os quadrinhos nacionais aqui que são vendidos com preço de capa ridículo, porque os artistas nacionais aqui querem pagar de humilde, mas na hora de botar o preço na capa da revista não existe humildade nenhuma, eles botam pra ferrar. Que eu não tenho interesse nenhum, o quadrinho pode abaixar pra 20 centavos, eu não tenho interesse de comprar. Eu vou comprar pra quê? Uma porcaria que eu não tenho interesse. Então tem quadrinhos realmente que você diz, ah, mas tem o desconto da Amazon. O desconto da Amazon não valida tudo não. Se for uma coisa que você não tem interesse, não adianta nada ter desconto, porque você não vai comprar porque não quer, porque não se identifica com aquilo. Isso é importante para essa geração do fica bonito na estante. Essa geração que já cresceu com a mentalidade de consumo deturpada. Porque para esses caras eu acho que nunca existe quadrinho barato, nunca existe outra época nesse mercado que se vende esse quadrinho barato, tudo já, eles já nasceram, já saíram do berço e foram para a banca comprar volumes de R$ 59,90. Esse pessoal aí tem que entender que a gente tem que ser seletivo e procurar saber quando a editora está tentando empurrar alguma coisa que não vale o preço pago por ele. E agora uma notícia sobre o novo quadrinho de Death Note, que eu cheguei a falar sobre ele no mês anterior. É que o pessoal da JBC, eles estão publicando esse quadrinho na plataforma digital da JBC. Mas antes de eu falar de detalhes sobre isso, eu quero dizer a vocês o seguinte. A editora Shueisha, ela dispôs esse quadrinho no mesmo mês em que ele foi publicado no próprio site da editora, para que os leitores pudessem ler em inglês. Ele tá. E eu cheguei a ler esse quadrinho e posso antecipar a vocês que a história não me agradou. A história é completamente esburacada. Aparece o personagem dos detetives antigos da série normal, mas ele só faz um tipo de aparição de fanservice ali, ele não tem utilidade nenhuma, nem age pra nada. É até um desperdício você ver os personagens da série original. O Ryu que aparece, mas não tem função nenhuma, o próprio motivo pelo qual ele aparece na história é completamente imbecil e banal, não tem graça nenhuma. O personagem principal é só um cara circunstancial. E a história é fraca, a história ela enfraquece os aspectos todinhos da série original. Tudo que tem de bom na outra série tá desgastado, tá sem propósito nessa outra história. E o final dela, eu posso dizer pra vocês, é simplesmente patético. Então eu recomendo que, se vocês forem ler essa revista e vocês entenderem de inglês, vão no site da editora Shueisha e procurem ler. Ou então vocês façam como eu e leiam em algum site de scans. E o detalhe que eu queria falar em relação à publicação da JBC, mesmo sendo digital, é uma coisa: no site da própria editora original japonesa que publicou esse quadrinho, ele foi disposto gratuitamente. Quer dizer, você não tem que pagar nada para fazer o download ou ler online o quadrinho. Enquanto a JBC ela publicou também no formato digital e está cobrando R$ 12,90 para você ler o arquivo digital dessa história de Death Note. Agora me diz se isso não é uma puta de uma cara de pau desgraçada da JBC. Como é que a editora tem a cara de pau de cobrar R$ 12,90
uma droga de um download numa revista digital. Esse preço é um preço que supera o preço das mensais da Panini, que já estão caras, de edições especiais e até de algumas revistas baratas que você pode comprar pela Amazon, encadernados e coisas assim, porque tem coisa mais barata do que isso. E isso você tá falando de quadrinhos físicos. Você vai comprar a revista, levar para casa e vai ler quantas vezes você quiser, enquanto o quadrinho da JBC é uma porcaria de um arquivo digital que você vai pagar R$12,90 por ele. Isso aí serve de exemplo para aquele pessoal que vem me encher a paciência aqui nos comentários, que não são tantas pessoas assim, na verdade, foram outra, dizendo: você devia parar de falar mal da Panini, ou então acha que você tá defendendo a editora e falando mal da outra só para passar pano em cima das outras, quando na verdade eu já falei mal de todas as editoras aqui por causa de políticas dela e de preços altos, de preços abusivos, e com a JBC não ia ser diferente. Então, se ainda assim vocês tiverem alguma curiosidade de ler o quadrinho, vão procurar ele de uma forma gratuita, porque logicamente não vale a pena pagar esse valor. A JBC tá querendo fazer você de idiota. Só para vocês terem uma ideia, eu pensei em fazer um vídeo de leitura comentada sobre esse quadrinho, pelo fato de ser o aniversário de Death Note, da publicação do mangá, mas o quadrinho é tão bosta, é tão ruim, que eu desisti de fazer o vídeo, porque fazer um vídeo de um quadrinho que não rende nada, só para ficar metendo o pau e me irritar, não ia ter sentido nenhum fazer isso. Então, se vocês quiserem ler esse quadrinho, leiam, mas não deem um centavo para a JBC, porque ela não merece. Então é isso, eu agradeço a vocês que tiveram a paciência de ver esse vídeo. Eu preciso que vocês, se tiverem alguma intenção de colaborar com o canal, pelo menos se inscrevam no canal, e se for o caso, indiquem ele para outras pessoas que tenham gosto por canais diferentes, sendo que vocês devem avisar que isso aqui é um canal de notícias e de comentários sobre quadrinhos, e não necessariamente um canal de reviews, de aquisições e qualquer outro tipo de coisa, de listinhas e coisas assim. Então foi isso, eu agradeço a vocês, até a próxima, até o próximo vídeo.